para quem não conhece o Militech, ou ouviu falar a origem dele, ele surgiu na Segunda Grande Guerra, no Golfo, aquelas guerras do Golfo também, na Arábia. Eles usavam naqueles tanques, naqueles Hummer, aqueles carros pesados, onde no deserto, onde tinha que correr muito tempo, a temperatura é altíssima. Então passou a usar a Força Armada Americana, então o Militech. Descobriu que ele tinha uma grande utilidade. Para evitar o atrito, os carros andavam muito mais distantes e aquecia muito menos. Não conseguia rodar muito mais com o vento rodando. Depois começou a usar nos submarinos nucleares, nos armamentos, armas e tudo. De uma década para cá, 2 décadas, descobriu-se que o Militech podia ser usado na linha automotiva. Foi onde ganhou o grande mercado. Militech não é aditivo. Não, ele não é aditivo. Militech, ele chama-se, ele é um condicionador sintético de metais. Por que condicionador sintético de metais? Ele é colocado junto ao óleo, mas ele não altera a viscosidade nem as propriedades físico-químicas do óleo. Por quê? Você pegou o teu carro, colocou o óleo, trocou o óleo, independentemente do óleo, ligou-se, colocou o Militech com óleo. Quando chega a 50 graus aproximadamente de temperatura, todas as moléculas do Militech desprendem totalmente do óleo, usam o óleo só como transporte, como veículo para as partes metálicas. Então essas moléculas do Militech elas desprendem completamente e vão aderir às partes metálicas, em um processo chamado de adsorção. Ou seja, eles fixam o metal e com uma grande vantagem, ele torna-se em torno de 20 vezes mais resistente ao metal. Ele não forma camada por fora, ele passa parte do metal. Se você colocar o Militech junto ao óleo, rodou 10, 20 km, volta com o carro, escova todo o óleo. Vocês vão ver, inclusive, no DVD que eu deixo com a Delsa aí, tem um trabalho que foi feito em São Paulo, onde rodou-se com um carro sem óleo, 60 km só com o Militech, do trânsito urbano. Só escuta o tucho batendo. É o tucho básico que não tinha tanto vazio, né? Mas a temperatura permanecia a mesma. Voltou, colocou o óleo, o carro está rodando normalmente. Ele não alterou a viscosidade. Aí eu posso colocar a Militech e deixar menos óleo. Não, você vai colocar se é 3 litros, se for no Fight, se for 4 litros e meio. Pode se colocar o Militech, ele não vai aumentar o volume. Ele vai sair totalmente do óleo e vai pregar nas partes metálicas. E a grande vantagem também, de manhã quando se liga o carro, aquele atrito, é onde há o maior consumo de combustível de manhã, o carro a frio. Se colocou o Militech hoje, amanhã que você ligar teu carro de manhã, você vai ver a diferença que existe. Não há aquele atrito tão comum pelas partes metálicas. Onde o maior desgaste que existe é pela manhã. Ah, mas o Militech é caro. Não. Você vai ligar. Ele vai ficar 20 mil quilômetros preso ao motor do carro. Se contrata teu óleo a 5 mil, a 10 mil, a 7 mil quilômetros, ele fica 20 mil quilômetros. Permanece intacto, depois as moléculas vão se desgastando até terminar. A proporção seria 60 ml para cada litro. Normalmente um carro comum pode ser que eu gasto 200 ml. Se ultrapassou 4 litros e meio de óleo, para cada litro a mais, 60 ml de Militech. Tá? Pode ser utilizado. Aí vou colocar um pouco a menos, não há a mais, tem problema, não há necessidade. Se quiser colocar, tem pessoas que chegam lá na mão do Emin, ele coloca o Militech no tanque, ele coloca o Militech na caixa, coloca o Militech no motor. Ele quer colocar, não tem problema nenhum, não há necessidade. É um produto que você analisar bem. Tenha sempre em mente, não é aditivo, é totalmente diferente de qualquer aditivo do mercado. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida a respeito do Militech, possa esclarecer. Se tiver alguma coisa, é só de falar que a gente... O senhor falou também que para colocar na água, né? Ah, sim, sem arrefecimento. Ah, eu posso colocar na água, o que vai acontecer? Eu trouxe o frasco, se você colocar o Militech, o óleo e a água, você vê que o Militech ele desce e fica no fundo, a água no meio e o óleo em cima. Então, se você ligou, ele vai correr tudo ali e vai ficar preso aos metais. Para quem tem moto, vai surgir pergunta, mas eu vou colocar na moto que vai patinar. O Militech vai patinar, porque não é que vai patinar. Pode ocorrer a embreagem patinar se tiver gasto. Porque aquela cerâmica de amianto, ele não vai aderir aqui, vai aderir a parte metálica. Se tiver a embreagem da moto que gasta, se tiver a parte metálica dos pontos, ele vai aderir a parte metálica. Pode haver mas se houver realmente o desgaste do carro, não haverá problema. Porque não é a finalidade do Militech é diminuir o consumo, aumentar a potência, mas são trabalhos que são feitos. Não sei se nesse jornal no outro tem uma matéria que dependendo do carro ele aumenta até 3 cavalos a potência e jura então 0,6 de economia. Não é a finalidade, mas em função de trabalhar muito mais tranquilo, o motor muito mais solto, ele promove essa economia e desenvolve-se muito melhor. Tá? Quem fala isso são as pessoas que usam as motos, que utilizavam antes,
Muitas vezes tem duas pessoas na família, com 2 carros. Então faz assim, coloca a Militec num carro e anda com os 2 carros, você vai ver a diferença. A coisa realmente, vocês que conhecem, sabem o que é, e para vocês que Militec, eu falo com ele muito mais cedo aqui. A minha função e um trabalho para fazer a Militec é propaganda para todo mundo, não. E nem todos aqui como vendedor. Mas se você utilizou e passa para o amigo sua informação que você usou o Militec, vai funcionar. Tá? Gente, essa máquina aqui, ela está no site da Militec Minas. Qualquer informação que vocês precisarem procurarem, tem um site da Militec Minas, procure, vejam. Você vai ver 3 testes lá, vai ver toda a informação sobre Militec, vai ver o teste que é feito com essa máquina e o teste que está rodando sem óleo. Tá? Qual a finalidade desse evento? Furou o motor do carro aqui, eu não tenho um mecânico mais próximo. Você pode andar alguns quilômetros, não andar 60 não é necessidade, mas pode andar até que você consiga recurso. Tá? Essa máquina, ela simula o atrito que pode acontecer no motor. Só que na realidade, ela deve ter em torno de 200 vezes mais um atrito. A força que vai exercer aqui é bem diferente do motor do carro. Eu trabalho com torquímetro, ele é medido em libras, aparecendo a força. Esse amperímetro aqui, nós vamos trabalhar com ele como se houvesse consumo de combustível e a temperatura. Ele tem 2 finalidades. Então está simbolizando a temperatura e o consumo de combustível. Vamos trabalhar com métodos de aço 50, que é um aço bem resistente, tá? O que nós vamos fazer inicialmente aqui? Nós vamos trabalhar como se... o Militec, uma vez preso aos metais, ele não se solta. Para você tirar o Militec do metal, tem que fazer uma usinagem. Por isso eu uso uma lixa. Essa peça já foi trabalhada com o Militec, ela não está com o Militec impregnado. Se eu for utilizar agora, não vai ter um trabalho de trabalho como precisa. Eu vou tirar o Militec dela para essa lixa. Vou usinar a peça. No motor não tem como lixar por dentro e tirar o Militec. Bom, nós vamos trabalhar com o motor sem óleo. Veja o barulho que está acontecendo. ...25 libras, travou o motor, saiu até fumaça. Olha o desgaste da peça ali. Nu, velho. Não põe a mão não, vai queimar a mão. Você vê? 20 libras de pressão. E sem contar o detalhe. Olha a limalha que caiu aqui. Você viu? Isso aqui, dentro do motor de um carro, pode estar acontecendo. Que isso? Não é purpurina isso não, hein? Mas é a realidade. O que eu vou fazer agora? Essa peça, ela simboliza carro. Eu vou rodar essa peça para um lugar que não foi ainda, não teve desgaste. Óleo sintético, né? Vou colocar um filete de óleo aqui. O bom é que se faça um aquecimento, né? Colocou no carro, vamos deixar chegar mais uns 50 graus, seria a temperatura, né? E vamos lá outra vez. O barulho continua, né? Ó, arrancou o rolete. A fumaça. 45 libras, mesmo com óleo sintético, tá? Coisa realmente, se vocês analisarem, aqui dentro ficou limalha ainda de ferro aqui dentro, tá? Já uso 2 para não pôr a mão nisso aí, porque senão a coisa vai... E ele travou, mano. Travou de arrancar o rolete da máquina. Vê se tá aqui. Deve estar, né? Não, Xaxé.
ideal para ele um pouco mais alto, para ele prender mais a... Essa maquinária é interessante, né? Ainda hoje. Ué, dá um torque lá. Para não trabalhar com Militec. Não há necessidade de muita coisa, só para um filetezinho, né? Eu falei que você liga o motor, deixa crescer um pouquinho, pelo menos até 30 a 65 graus aproximadamente. Você vai trabalhar agora com o Militec. Olha o barulho. A diferença do barulho. Travou com 25, com 30. A marcha levantando. 60 libras. 70 libras. 80 libras. A minha coluna. Estopar pelo Militec. 90 libras. 100 libras. Sem travar o motor. Sem barulho. Vejam bem vocês. Sem barulho. O barulho como ficou bem reduzido. O barulho do motor existe normalmente tudo. A temperatura, praticamente o ponteiro nem modificou aqui. E um detalhe. Travou com 20 sem óleo. Com 35, 40 com óleo sintético. E cheguei a 100 graus, a 100 libras de pressão de força. O motor não travou. Agora imagina você, isso aqui é uma máquina de um teste, onde eu sempre repito, talvez em 200 vezes mais ou mais o atrito do motor de um carro. Imagina dentro do motor do teu carro, você trabalhando só com Militec, só com óleo, e trabalhando com Militec. A diferença que existe. O teste é muito simples, parece um teste simples, mas isso mostra a realidade que existe. Porque é o atrito, isso aqui é o símbolo. Quanto mais atrito houver, quanto o Militec trabalhando, a peça está protegida. Agora tem um detalhe aqui. Eu vou agora tirar o óleo, né? Só para aquele que caiu, aquele outro Essa máquina que eu estou relaxado. O Militec não, desse sol. Aperta bem, por favor. Não, só apertar. Pra fora. Ah, tem uma mola. Você tem que fazer dobrado aqui, ela tem que... Pode mais. Não vem mais não, a mola já encostou já. Acabou. Eu tenho que fazer agora, mostrar você trabalhando sem óleo. Parece que tão fácil. Não é. Isso não pegou? Usando agora não. Não, aqui estava no rolê. Travou mesmo. Não. Chega a primeiro, não tem. Eu vou ter que ter uma chave certa pra puxar ela agora. Tá a chavinha aí? Essa máquina tem 3 anos vindo pra cá. Mas bem que ela me deixou no amor. Se colocar Militec nela, você voa. Nossa, agora aí. É o seguinte, porque aqueceu aqui e fixou nos metais também aqui, já começou. Como é que você abriu? É ao contrário. Vai ter Olha aqui, gente, a limalha que colocaram dentro. A limalha lá dentro. Agora o que aconteceu? A gente furou o carta ali, o tampão ali, e ficou sem óleo. Mas nós temos a Militec ainda aqui. A peça está trabalhada com a Militec. Não existe mais óleo, só o Militec está apontando ela aí.
motor está trabalhando a mesma coisa, sem o óleo lubrificante, só com o Militec na peça. R$80, 90 libras, 100 libras, sem óleo, só o Militec na peça. Isso prova o seguinte: depois que chegou em 50 graus, ele saiu todinho do óleo que estava no kart aqui e foi fixar nas partes metálicas. E aí fica 20 mil quilômetros. Para mim tirar isso aqui, eu vou ter que lixar totalmente essa peça, usinar para sair de novo, tá? Esse é o teste que nós fazemos. O que qualquer coisa que for necessário vocês acharem de dúvida aí, podemos refazer para vocês aí, para mostrar. Isso prova realmente que ele condiciona o metal, torna-se mais resistente, torna-se mais econômico, o motor trabalha mais macio e com a vantagem, com menos atrito. O Militec aguenta até quantos graus na peça? Por exemplo, 300 graus, uma coisa assim. Existe hoje a usinas, acredito, por Fabriciano, da Patinga, utilizam aquelas máquinas caldeiras pesadas lá, tá? Não existe ainda uma temperatura que possa, pelo menos que for utilizado, onde se perdeu o valor. Lá eles vêm na área industrial, eles colocam e trabalham com ele lá. Então a temperatura quanto? É no mínimo 50 graus e começa a soltar. O máximo não é por 1000 graus, por exemplo, desaparece. Bom, aí vai derreter a peça. Mas enquanto houver um trabalho, a máquina trabalhando com aquela temperatura, então é o seguinte: em torno de 30% ele vai diminuir a temperatura dessa máquina, qualquer que seja a máquina, tá? Então você tem uma crescimento. Ele já reduz a dilatação. Você tem 30% a mais de tempo para trabalhar. Vamos dizer, tem máquina que trabalha por hora, tá? Eu tenho 5.000 horas para trabalhar com essa máquina, com 1 litro Militec. Ele pode trabalhar pelo menos 9 horas, 9.000 horas. Então, essa é a diferença. Ele aumenta, a temperatura diminui, porque a consequência é essa. Se mantém a temperatura normal, o consumo menor e as horas trabalhadas são maiores. Tá? É mais economia.